De volta, e hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Na série de vídeos de engenharia, passamos primeiro pela Farseer, fizemos engenharia do nosso drive FSD para alcançar o melhor salto possível naquele momento. Em seguida, corremos atrás de um módulo Guardian FSD para aumentar ainda mais o nosso salto e para finalizar, após ter acesso à Terra, os módulos V1. Para conseguirmos um salto ainda melhor, precisaremos da ajuda de engenheiros para remover o peso da nave ou, sendo realista, configurar a nossa nave para conseguir o melhor salto possível. E é esse o objetivo do vídeo de hoje, mostrar a configuração de várias naves de exploração em suas diferentes categorias e o quanto de salto é possível com cada uma delas. Vamos começar acessando o Edice, alguns pontos básicos. Essa lista é baseada em valores, nós começaremos das naves mais baratas até a mais cara disponível, mas as configurações gerais serão praticamente as mesmas. Para começar, todas as naves não terão armas. Não haverá nenhuma engenharia pesada de componentes que nós não tenhamos acesso nesse momento. Eu não pretendo trabalhar com o que você pode ter no futuro. Eu pretendo trabalhar com o que você tem hoje nas suas mãos após acompanhar o guia de engenharia. A usina de energia Guardian fornece um pouco mais de energia, mas também um pouco mais de peso à sua nave. Tenha isso em mente, pois às vezes é muito mais útil você usar uma usina de energia normal do que uma Guardian. O thruster, por regra básica, sempre será na versão D. Obviamente que nós faremos a engenharia de pelo menos 3 nós, para que a nave tenha agilidade bastante para uma fuga ou uma entrada e saída de planetas. O Frame Shift Drive será sempre o V1, com efeito de gerenciamento de massa. Suporte de vida também sempre será na versão 3D, afinal de contas é o mais leve. O distribuidor de energia, assim como a usina, é discutível. Às vezes é melhor você utilizar a versão Guardian, que te permite ter um acesso de turbo muito mais rápido. Outras vezes é melhor usar a versão normal, mas em compensação o turbo será doloroso. Sensores, sempre na versão D, com a modificação de peso leve. E o tanque de combustível, existe uma questão de salto e alcance. Como assim? A DBX nesse momento tem 79 anos-luz de salto e um alcance total de 539 anos-luz. Em compensação, se o tanque trocar pela metade da capacidade, o meu salto vai para 82 anos-luz, quase 83, só que o meu alcance cai para 288. Outro ponto importante são os pontos de defesa. Não porque isso seja obrigatório, se você quiser você pode remover, mas a não ser que você esteja num limite muito absurdo para chegar no salto que você deseja, removê-los não vai fazer muita diferença. Por fim, nós temos o opcional interno. Como sempre, o Full Scope será o item mais importante da lista, seguido pelo booster de FSD. O escudo é o 3D pela questão de peso. Alguns cargo racks, afinal de contas você pode encontrar alguma coisa útil para carregar para lá e para cá pelos sistemas. Um hangar de veículo planetário. Enquanto a Elite não lançar o raio de uma moto, estamos presos ao hangar de veículo planetário. E esse hangar, ele é um pouco pesado, são 6 toneladas. Mas o SRV é extremamente útil, não só para exploração básica, mas para combate. E eu sei que é pouco, mas um Limpet Coletor 1A é a melhor opção nesse momento, especialmente para DBX. E para encerrar, o Surface Scanner V1. No geral, nós temos aqui a parte de energia. Se você passar um pouquinho de 100, nós sempre podemos fazer algumas alterações para tentar manter a nave equilibrada. O motor ganha todo o foco de energia da sua nave e o escudo ganha 2 pontos. O salto médio da DBX está em 82,86. Como assim 86? Aqui está 92. É porque uma coisa que eu notei, tá? Quando eu olho os dados do Edice e os dados do Elite, sempre tem uma discrepância de 0,08 na distância máxima que a nave cobre. Geralmente para mim é assim que acontece. Para você pode ser que seja diferente. Se você ocupar os 12 espaços de carga da sua nave, você terá 80 anos-luz de salto ainda. O turbo ocorrerá uma vez a cada 16 segundos. Como nave de exploração, a DBX nesse método está extremamente funcional. Nós podemos criar uma versão seca da DBX. Isso vai remover várias utilidades da sua nave. Por exemplo, nós não temos mais espaço de carga, veículo planetário, muito menos limpets de coleta. O que essa nave tem? O Full Scoop, o FSD Boost e o Surface Scanner. E se você precisar de alguma defesa, 2 pontos de defesa. Se não, você pode remover até esses 2. Nesse modelo seco de DBX, 85 anos-luz de alcance, o que é realmente bom para uma nave dessa capacidade. E o nosso salto máximo está em 297 anos-luz. Lembrando que nesse caso, o tanque está cortado pela metade. E agora chegou a vez dela, a minha favorita e a queridinha de muitos comandantes atuais do Elite Dangerous Odyssey, a Mandalay. A Mandalay na versão utilitária tem um pequeno problema de consumo de energia exagerado. Nessa configuração, ela possui 88,
93 anos-luz de salto. Além disso, ela conta com um limite de 310 anos-luz com a nave leve e 280 praticamente com a nave ocupando seus 40 espaços de carga. É uma nave extremamente funcional e ela está praticamente no limite absoluto de salto, que são os 90 anos-luz. Entretanto, se você utilizar a versão seca da Mandalay, é possível alcançar com tranquilidade os 93 anos-luz de salto. A Aspect Explorer é uma nave média, possui um salto de 78 anos-luz, quase 79, faltou pouco. O alcance dela é de 275 anos-luz e a velocidade dela é até que decente, mas vamos lembrar um ponto importante. A Asp é uma nave extremamente ágil, o que a torna uma nave desejável em questão de combate e exploração. Na versão seca, é uma nave que alcança os seus 80 anos-luz. A velocidade dela é decente, o boost novamente é muito fraco, e o alcance está em 282,5 anos-luz. E como um brinde, você ainda pode configurá-lo como uma nave de combate. E por falar em naves de combate, uma das favoritas que existe para combate dentro do Elite é a Crate. E a versão de exploração dela, a Crate Phantom, possui 78 anos-luz de salto padrão, 275 anos-luz de cobertura e uma boa velocidade de ataque. Mas na versão seca ela brilha um pouco mais, 82 anos-luz de salto e alcança 286 anos-luz de distância. É uma nave muito bonita, o cockpit dela chama atenção, tanto é que é uma das naves mais utilizadas por streamers na Twitch. E agora chegou a vez da nave mais impressionante dessa lista. Nesse momento, a Lynx Highliner custa 0 ARX, e você vai ter uma nave que ultrapassa e muito o combate de uma Cobra MK3, o alcance de uma Cobra MK5, e é uma SCO natural, 80 anos-luz, de forma absoluta. Carregado com o material, e teremos 32 espaços, 74, e a cobertura é de 280 anos-luz. Por ser uma nave média, ela é um pouco mais desengonçada no uso geral, mas lembre-se, ela veio de graça. Imagina você começando o Elite agora em Chamberlain, já tendo uma nave dessa em mãos. Na versão seca, ela não vai tão mais longe assim. São 83 anos-luz de salto por 290 de alcance. Francamente, eu não acho que vale a pena utilizar a Lynx na versão seca. Mas se você ficou curioso sobre as possibilidades dela, dê uma checada no Reddit e outros canais sobre a Lynx de combate. Essa é uma nave que, embora pareça uma piada, porque um pouquinho que é, ainda é funcional. E vamos falar um pouco de clássicos. Esta é a Anaconda, uma nave que existe no Elite Dangerous desde sua versão original. É uma nave de transporte, combate e exploração muito viável. Mas essa nave não é grande? Sim, essa nave é grande. É só que com a configuração correta, 76 anos-luz de salto e 307 anos-luz de alcance. E observa, mesmo sendo um tanto lenta, o boost dela é de 6 segundos. Nada mal, né? Em sua versão seca, a Anaconda de exploração vai contar com um escudo. Isso é meio que obrigatório, tá? Essa é uma nave grande. Nesse caso, nós teremos 85, 86 anos-luz de salto, 346 anos-luz de alcance, e o boost cai um pouco. Sendo bem franco, é mais uma curiosidade. Não é exatamente fácil utilizar uma nave grande para exploração, o que vai ser um demérito para a próxima nave. O que nos leva à última nave deste vídeo, a Caspian Explorer. Uma nave que eu estou tentando já há algum tempo gostar, mas sempre que eu olho os dados dela no papel, eu meio que desisto de comprar uma. Ela possui foguetes especiais que ajudam a entrada e saída de planetas de maneira mais ágil. Embora ela não tenha um FSD V1, ela possui um FSD MK2 otimizado, que facilita saltos utilizando estrelas de nêutrons. E os outros componentes dela permitem que você tenha espaço e energia para vários tipos de alteração que você preferir. E talvez o ponto mais interessante dessa nave: no salto, ela já tem 80 anos-luz, mas a distância que ela alcança é de 795, isso com o tanque em 50%. Se nós ajustarmos para 100%, ela alcança 1515 anos-luz. Você tem em mãos uma nave que cobre boa parte das possibilidades enquanto você explora o vazio. É uma cobertura de distância extremamente absurda, mas isso tem um custo. Essa é a nave mais cara que existe para exploração dentro do Elite. Mas vale a pena se você estiver considerando exploração de espaço profundo ou fazer uma viagem, por exemplo, para a Colônia. No futuro, eu pretendo comprar e configurar uma Caspian, mas por agora, esta Mandalay, embora tenha um alcance de salto muito menor, já é mais que suficiente. O que me faz perguntar quanto a você, comandante. Das naves que eu mostrei, qual é a mais interessante na sua visão? Qual você prefere utilizar? Números são legais para que você tenha uma noção do que pode ser feito e de como pode ser ajustada uma nave. Agora, o cockpit, a direção, o manuseio geral da nave,
Isso é particular de cada comandante. Por hoje é isso. Até a próxima.